Olá, você acompanha agora os principais destaques internacionais dos últimos dias. A farmacêutica Moderna estuda o desenvolvimento de uma vacina combinada contra a Covid-19 e a gripe. O imunizante pode estar disponível em alguns países no segundo semestre de 2023. Presente no evento virtual que está sendo realizado esta semana pelo Fórum Econômico Mundial, o CEO da Moderna, Stéphane Bancel, explicou que era um objetivo da empresa ter uma única dose anual de reforço disponível para evitar problemas de conformidade em que as pessoas têm medo de receber várias doses a cada inverno. Bancel disse que o melhor cenário possível seria se a vacina da Covid e gripe estivesse disponível no último trimestre de 2023, pelo menos em alguns países. A candidata à vacina contra a variante Ômicron do coronavírus da farmacêutica Moderna, INC, também entrará em desenvolvimento clínico nas próximas semanas, já que a empresa espera poder compartilhar dados com as agências reguladoras ainda em março. Na tentativa de conter a propagação do coronavírus, muitos países já estão oferecendo uma terceira dose de vacina da Covid-19 para seus cidadãos, especialmente para os mais velhos e imunocomprometidos, enquanto Israel já começou a oferecer a seus cidadãos uma quarta dose do imunizante. A principal autoridade sanitária do Canadá aprovou o uso de um tratamento desenvolvido pela Pfizer contra a Covid-19. O país comprou o tratamento para 1 milhão de pessoas. O Ministério da Saúde do Canadá anunciou que autoriza o uso do medicamento antiviral contra a Covid-19 da Pfizer. A pílula é comercializada sob o nome de Paxlovid. O medicamento poderá ser prescrito a adultos afetados por uma forma leve ou moderada da Covid que apresentem um risco elevado de evolução para uma doença grave, em particular risco de hospitalização ou morte. Em nota, o Ministério da Saúde informou que nenhum medicamento, incluindo o Paxlovid, pode substituir a vacinação. As autoridades de saúde descreveram a pílula como uma nova opção terapêutica importante e destacaram que se trata do primeiro tratamento anti-Covid que pode ser usado pelos pacientes em casa. O medicamento reduziu em 89% o risco de hospitalização e morte em adultos de alto risco. Segundo a farmacêutica, o registro no Brasil será pedido nas próximas semanas, de acordo com a empresa. E olha só, os Estados Unidos parecem começar a sair da onda de coronavírus causada pela variante Ômicron, mas as hospitalizações continuam em alta. Apesar de os números do fim de semana e dos feriados, como na última segunda-feira, mostrarem uma menor taxa de registro de casos e precisarem ser interpretados com cautela, os números já vinham caindo na sexta-feira. As quedas ocorreram nos estados atingidos primeiro pela onda da Ômicron, particularmente no Nordeste, como Nova York, Nova Jersey e Maryland. Por outro lado, os casos continuam aumentando aceleradamente nas áreas do Oeste, incluindo Novo México e Arizona. Como resultado das infecções, o crescimento econômico vai desacelerar no primeiro trimestre de 2022, prevêem os economistas. A secretária do Tesouro, Janet Yellen, destacou que a variante vai pesar no crescimento econômico americano nos próximos meses, mas não o prejudicará. Yellen disse estar confiante de que não vai prejudicar o que tem sido um dos períodos mais fortes de crescimento econômico em um século. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, alertou que a pandemia está longe de acabar. Segundo ele, novas variantes do vírus provavelmente surgirão. A Organização Mundial da Saúde pediu para que o planeta não baixe a guarda diante da pandemia, descartando que a variante Ômicron seja benigna. Essa pandemia está longe de acabar e, com o incrível crescimento global da Ômicron, novas variantes provavelmente surgirão. Várias organizações, como a Agência Europeia de Medicamentos ou o Ministério da Saúde suíço,
consideraram que a Ômicron poderia transformar a Covid em uma doença endêmica, com a qual a humanidade terá que aprender a viver e, portanto, estaríamos mais perto do fim da pandemia. No entanto, a OMS é mais cautelosa nesse sentido. Agora não é hora de desistir da estratégia. Ouvimos dizer que muitas pessoas sugerem que a Ômicron é a última variante, que depois disso acabou, e este não é o caso, porque o vírus está circulando em um nível muito intenso em todo o mundo. A OMS disse que os casos relatados globalmente aumentaram 20% nos últimos 7 dias e que as mortes permaneceram em cerca de 45 mil por semana. A organização instituiu em seu apelo para tornar a vacina para a Covid acessível em todo o mundo, denunciando a disparidade nas taxas de imunização entre países de alta e baixa renda. Uma medida causa indignação e tristeza em Hong Kong. O governo decidiu sacrificar pequenos animais de estimação após detectar casos positivos de coronavírus em hamster de uma loja da cidade. As autoridades anunciaram que cerca de 2.000 roedores e outros pequenos mamíferos, incluindo chinchilhas, coelhos e porquinhos da Índia, serão sacrificados como precaução. A portaria aconselha que quem comprou um exemplar da lista após 22 de dezembro a se livrar do animal. A Sociedade para a Prevenção da Crueldade contra os Animais denunciou a decisão do governo e pediu que os donos não entrassem em pânico e não abandonassem os pets. É muito perturbador. Era para ser uma ocasião alegre, trazer um animal para casa, para seu filho, mas agora isso aconteceu. É como perder uma vida. De acordo com o governo, os hamsters que testaram positivo para o vírus provavelmente foram importados da Holanda. Hong Kong mantém uma estratégia agressiva de controle da pandemia, que se baseia em restrições draconianas à entrada em seu território e monitoramento e lançamento de testes em alta escala para detectar casos da doença. A estratégia permitiu manter um nível de infecções muito baixo, mas deixou o centro financeiro em grande parte isolado do resto do mundo. Apesar das políticas promovidas pelas autoridades da China, a taxa de natalidade do país continua em queda livre e, pelo 5º ano consecutivo, atingiu um novo mínimo. Analistas alertam para um envelhecimento mais rápido do que o esperado no país mais populoso do mundo. A taxa de natalidade está em 7,52 nascimentos por 1.000 pessoas, abaixo dos 8,52 por 1.000 em 2020. Este é o menor número desde o início dos registros comparativos em 1978. É também o nível mais baixo desde a fundação da China comunista em 1949. Pequim enfrenta uma possível crise demográfica em meio ao envelhecimento da população, desaceleração econômica e o menor crescimento populacional em décadas. No ano passado, as autoridades estenderam a política para permitir que os casais tenham 3 filhos. Em 2021, o país registrou 10.620.000 nascimentos. A taxa de crescimento natural da população caiu para 0,34 por 1.000 habitantes, ante o valor anterior de 1,45 por 1.000. O parlamento indonésio votou uma lei que aprova a transferência de sua atual capital, Jakarta, localizada na ilha de Java, para Bornéu, uma ilha que abriga uma das maiores florestas tropicais do mundo. As primeiras maquetes da cidade denominada Nusantara mostraram um projeto de cidade inteligente, construída entre árvores, mas ainda não há uma ideia mais concreta sobre sua aparência. A construção terá várias etapas até 2045. A nova capital política do arquipélago do Sudeste Asiático será construída a cerca de 2.000 quilômetros de Jakarta, que fica na ilha de Java, e se manterá como a capital econômica. A nova capital ocupará mais de 56.000 hectares na província de Kalimantan Oriental, em Bornéu, ilha compartilhada por Indonésia, Malásia e Brunei. No total, e já pensando na expansão do projeto, foram reservados cerca de 256.000 hectares. Jakarta, que tem mais de 30 milhões de habitantes, sofre com a falta de infraestrutura e se vê paralisada por enormes engarrafamentos e por um elevado nível de poluição. Além disso, sua zona costeira se afunda abaixo do nível do mar, o que provoca frequentes inundações. Um relatório da Oxfam divulgado mostrou que a fortuna dos 10 homens mais ricos do mundo dobrou desde o início da pandemia de Covid-19. Já a renda de 99% da humanidade encolheu.
O documento da ONG, que luta contra a pobreza, se chama As Desigualdades Matam e foi publicado antes do Fórum Econômico de Davos. A riqueza acumulada do grupo de multibilionários conheceu o aumento mais forte já registrado, atingindo o nível mais alto em 13,8 trilhões de dólares. O texto mostra também que essas grandes fortunas ficaram 8 bilhões de dólares mais ricas do que antes da pandemia. As 10 pessoas mais ricas do mundo incluem Elon Musk, o chefe da Tesla, Jeff Bezos, da Amazon, Bill Gates, da Microsoft e Mark Zuckerberg, do Facebook. A ONG ressalta que é possível superar a pobreza extrema por meio de uma tributação progressiva e sistemas públicos de saúde gratuitos para todos. A Oxfam recomenda que a criação de sindicatos não seja impedida e que a propriedade intelectual seja removida das patentes de vacinas. De acordo com a organização, a desigualdade contribui para a morte de pelo menos 21 mil pessoas por dia por falta de acesso a cuidados de saúde, violência de gênero, fome e crise climática. Segundo o relatório, um imposto excepcional sobre a renda procedente dos 10 homens mais ricos permitiria a produção suficiente de vacinas para todo o planeta. O imposto ainda forneceria uma cobertura social e de saúde universal, financiaria a adaptação climática e reduziria a violência baseada em gênero em 80 países. O vazamento de petróleo no Peru, que começou depois da erupção vulcânica que aconteceu no último fim de semana em Tonga, é apontado como o pior desastre ecológico dos últimos tempos pelo governo do país. O Ministério das Relações Exteriores do Peru exigiu da petrolífera espanhola Repsol que responda pelo vazamento de cerca de 6 mil barris de óleo no litoral central do país. O derramamento é atribuído pela empresa ao tsunami causado pela erupção vulcânica em Tonga. O Ministério peruano afirmou que trata-se do pior desastre ecológico ocorrido em Lima nos últimos tempos. Também destaca que o dano provocou grave prejuízo para centenas de famílias de pescadores. As autoridades peruanas encontraram cobertas de petróleo diversas espécies marinhas mortas e outras com vida que foram resgatadas. As Nações Unidas anunciaram que o ano de 2021 foi um dos 7 mais quentes já registrados na história. A Organização Meteorológica Mundial, vinculada à ONU, divulgou um comunicado que aponta o ano passado como um dos mais quentes da história. De acordo com o texto, todos estes anos ocorreram a partir de 2015 e os 3 primeiros lugares da classificação correspondem a 2016, 2019 e 2020. O aumento nas temperaturas em 2021 ocorreu apesar do Laninha. O fenômeno climático provoca uma queda na temperatura da água no centro e leste do Oceano Pacífico, que tem um impacto meteorológico em todo o planeta. O Laninha costuma acontecer uma vez a cada 2 a 7 anos, mas ocorreu 2 vezes desde 2020 e tem um impacto contrário ao do El Niño, que causa um aquecimento global. Os registros mostram que o aquecimento global, fruto do efeito estufa, é agora muito maior do que a variabilidade interanual das temperaturas médias mundiais causada pelos condicionantes climáticos de origem natural. A organização destaca ainda que, pelo 7º ano consecutivo, a temperatura mundial superou os níveis pré-industriais em mais de 1 grau Celsius. Além de registrar recordes de temperatura, 2021 também foi marcado por fenômenos meteorológicos extremos ligados à mudança climática. Entre eles, a temperatura recorde de quase 50 graus registrada no Canadá, comparável aos valores observados no deserto saariano da Argélia. A Organização Meteorológica Mundial divulgou suas conclusões ao consolidar os dados dos 6 grandes bancos de dados internacionais, incluindo o Monitor Climático Copérnicus da União Europeia. E olha só, uma investigação de um ex-agente do FBI sobre o mistério não resolvido de quem traiu Anne Frank e permitiu que os nazistas encontrassem seu esconderijo, apontou um notário judeu como o principal suspeito. O mistério sobre a traição paira sobre a história da Holanda há 77 anos. A suposta traição para salvar a própria pele de Arnold van den Berg permitiu que os nazistas encontrassem o esconderijo da jovem judia. A história foi revelada na obra A Traição de Anne Frank, da autora canadense Rosemary Sullivan. De acordo com os trechos publicados pela imprensa holandesa, as acusações contra Van den Berg são baseadas em evidências, incluindo uma carta anônima enviada ao pai de Anne, Otto Frank, após a Segunda Guerra Mundial. O Museu Anne Frank disse que a investigação era uma hipótese fascinante, mas que eram necessárias mais pesquisas. Existem muitas teorias sobre como os nazistas chegaram ao esconderijo que a família Frank ocupou por 2 anos, até ser descoberta em 4 de agosto de 1944. Anne e sua irmã morreram no campo de Bergen-Belsen no ano seguinte. Seu pai publicou póstumamente seu diário, que já vendeu mais de 30 milhões de cópias.
Essa nova pesquisa foi feita a partir de técnicas modernas, incluindo o uso de inteligência artificial para analisar grandes quantidades de dados. O maior diamante negro lapidado do mundo foi colocado em exibição pública pela primeira vez em Dubai. O raro diamante deve alcançar um preço de 5 milhões de dólares. Beleza única. A casa de leilões Sotheby's colocou em exibição em Dubai o maior diamante negro lapidado do mundo. Especula-se que o Enigma, como a rara pedra de carbono foi apelidada, foi formado por um impacto de meteorito há mais de 2 bilhões e 600 milhões de anos. Uma das gemas mais difíceis de lapidar devido à sua resistência, o diamante de 555,55 quilates e 55 faces, não era exibido pelo proprietário anônimo há 20 anos. O formato foi inspirado no símbolo de poder e proteção do Oriente Médio, o Jamsa, em forma de mão, também ligado ao número 5. Depois de ser exibido em Dubai, o Enigma viaja para Los Angeles e Londres para ser leiloado online por 7 dias, a partir de 3 de fevereiro, e pode alcançar o preço de 5 milhões de dólares. O que a Sotheby's chama de maravilha cósmica pode acabar nas mãos de um trader de Bitcoin. No ano passado, o diamante Key 10138 foi vendido em Hong Kong pelo equivalente a 12 milhões e 300 mil dólares em criptomoeda. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, acesse o canal HIT Notícias no YouTube. Obrigada pela companhia.